Fala Futuro Aprovado. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante da língua portuguesa para o Enem e para os vestibulares: formação de palavras. Entender como as palavras são formadas ajuda muito na interpretação de textos, na ampliação de vocabulário e também na resolução de questões de gramática. Muitas vezes, o Enem não cobra apenas a regra, mas quer saber se você consegue interpretar o sentido que um prefixo ou sufixo traz para uma palavra dentro de um texto. A língua portuguesa está em constante transformação. Novas palavras surgem o tempo todo, seja para acompanhar avanços tecnológicos, mudanças sociais ou novas formas de comunicação. Para criar essas novas palavras, a língua utiliza alguns processos específicos chamados processos de formação de palavras. Os principais processos são derivação e composição. Além deles, existem outros processos menos comuns, como abreviação, sigla, neologismo e hibridismo, mas para o Enem, os mais importantes são derivação e composição. Vamos começar entendendo primeiro alguns conceitos importantes. Toda palavra possui uma estrutura. Dentro dessa estrutura, encontramos elementos chamados radical, prefixo e sufixo. O radical é a parte principal da palavra, aquela que carrega o seu significado básico. Por exemplo, nas palavras feliz, felicidade e infeliz, o radical é feliz ou felique. O prefixo é um elemento colocado antes do radical e que modifica o sentido da palavra. Já o sufixo é colocado depois do radical e também altera o significado. Agora vamos entender os processos de formação. O primeiro processo é a derivação. A derivação acontece quando uma nova palavra é formada a partir de outra já existente na língua. Essa formação acontece geralmente com o acréscimo de prefixos ou sufixos. Dentro da derivação existem alguns tipos. O primeiro tipo é a derivação prefixal. Ele ocorre quando adicionamos um prefixo antes do radical. Veja alguns exemplos. A palavra feliz pode virar infeliz. A palavra possível pode virar impossível. A palavra legal pode virar ilegal. Percepção do sentido de negação. Outro tipo é a derivação sufixal. Nesse caso, o acréscimo ocorre no final da palavra. Por exemplo, feliz vira felicidade, belo vira beleza, rápido vira rapidez, claro vira clareza. Os sufixos muitas vezes transformam a classe da palavra. Por exemplo, um adjetivo pode virar substantivo. Temos também a derivação prefixal e sufixal. Isso ocorre quando uma palavra recebe prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Por exemplo, infelizmente. Aqui temos o prefixo in e o sufixo mente. Outro tipo importante é a derivação parassintética. Ela ocorre quando o prefixo e o sufixo são adicionados ao mesmo tempo e a palavra não existe sem um dos dois. Por exemplo, noite, anoitecer. Se tirarmos o prefixo, fica noitecer, que não existe. Se tirarmos o sufixo, fica a noite, que também não existe. Outro exemplo, triste, entristecer. Esse tipo de formação aparece bastante em verbos. Agora vamos falar sobre o segundo grande processo, composição. A composição acontece quando duas ou mais palavras se juntam para formar uma nova palavra. Existem dois tipos principais. O primeiro é a composição por justaposição. Nesse caso, as palavras se juntam, mas não perdem sua estrutura original. Por exemplo, guarda-chuva, passatempo, beija-flor, segunda-feira. Palavras reconhecíveis. O segundo tipo é a composição por aglutinação. Aqui ocorre uma fusão maior entre as palavras e geralmente há alteração na forma original. Por exemplo, plano mais alto vira planalto. Outros exemplos. Água mais ardente vira aguardente. Em boa hora, vira embora. Agora vamos falar de algo muito importante para o Enem. Interpretação do sentido dos prefixos e sufixos. Muitas questões apresentam uma palavra no texto e pedem para o aluno identificar o efeito de sentido. Na palavra desigualdade, o prefixo des indica negação. Em refazer, o ré indica repetição. Outro caso comum são sufixos que indicam intensidade ou diminuição. Por exemplo, casa, casinha, livro, livrinho. Aqui o sufixo inho indica diminutivo. Também temos os de profissão. Jornalista, artista. Agora vamos ver como esse conteúdo aparece no Enem.
Questão exemplo. A palavra desigualdade apresenta um processo em que o prefixo modifica o sentido. Nesse caso, o prefixo des indica o quê? Resposta correta. Alternativa A. O prefixo des geralmente indica negação ou ausência. Portanto, desigualdade significa falta de igualdade. Vamos para outra questão semelhante. Observe a palavra aguardente. Essa palavra foi formada a partir da união de duas palavras que sofreram alteração em sua estrutura original. Esse processo de formação é chamado de que? Resposta correta. Alternativa D. A palavra aguardente vem da junção de água e ardente. Como houve alteração na estrutura, o processo é chamado de composição por aglutinação. Resumo final para o vestibular. Os principais processos são derivação, quando surge com prefixos ou sufixos, e composição, quando palavras se unem. O mais importante é entender como os elementos alteram o sentido dentro do texto. Sempre que aparecer uma palavra com prefixo ou sufixo, tente identificar o radical e o efeito de sentido. Esse raciocínio aparece frequentemente nas questões de interpretação linguística da prova. Bons estudos e até a próxima aula Futuro Aprovado. Tchau, tchau!